vou fungar uma mensagem. Não, mas fica feio só uma lista aqui, né? Tem um lenço aqui que não tem mais pelo plástico que me deu, né? Mas só vou ficar meio chique aqui, fazendo assim, né? Acho que é melhor fungar mesmo, porque só aqui na frente vai ficar meio, desculpa a franqueza. Mas falando sobre mãe, e amanhã é dia das mães, e o capitalismo corre solto, né? Mas elas merecem, falar assim. Olha, é uma das poucas datas em que o capitalismo não me deixa indignado, porque se tem um ser que merece ser presenteado, esse ser é a mãe. Por quê? Porque não existe na Terra amor maior que o de mãe. Por que eu falo isso? Porque a Bíblia diz. Quando Deus vai falar do amor dele, ele fala assim: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Quando ele disse ao filho que gerou no ventre, aí Deus fala que o amor dele é maior. Ele fala: ainda que essa mãe venha se esquecer do seu filho como uma hipótese rara, ainda que isso aconteça, eu não me esquecerei de ti. O que eu vejo Deus fazendo ali? Elevando muito e mostrando que na terra, entre pessoas, o mais sublime dos amores é o amor materno, porque ele tende a ser mais puro em relação ao amor ágape, que é aquele slide que nós vimos aqui perfeito do amor à mãe, aquela que faz sem esperar nada em troca. E quer ver uma mãe feliz? É o filho feliz. E é aquela que nunca deixa de acreditar e de ter esperança e de sonhar e de ir atrás. Ela fica até o fim. Quer ver o que a Bíblia diz? O filho sabe a alegria de quem? Do pai. É o pai que bate no peito, orgulho, abraça meu filho. A mãe fica quietinha. Ela fez muito ali. O pai tem orgulho porque a mãe fez muita coisa. Mas o filho tolo é a tristeza de quem? Você já viu uma rebelião na FEBEM? Na antiga FEBEM? Você vê homens lá desesperados, esperando, chorando, pensando nos seus filhos. O que você vê ali na frente? Mães. Mães. Vocês são especiais demais. E vocês têm uma característica que o homem não tem: gerar vida. O que me consola é que Deus é chamado de pai. Porque se fosse de mãe eu já estava chateado. Já. Mas Deus deu a vocês algo que o homem não consegue entender. O que é reproduzir? Vocês, talvez mais do que todos os outros seres humanos, conseguem entender o que é amar incondicionalmente como Deus amou o homem, mesmo sabendo que esse o desobedeceria e seria expulso e tentaria ou deixaria a frustração ou a queda acontecer. Deus amou o homem. Antes que o homem existisse, Ele amou o homem. Deus deu a mulher. Por isso é ridículo dizer que a Bíblia é machista. A Bíblia não é machista. Quem quer que nós creiamos nisso são as feministas. Se a Bíblia fosse machista, não diria Paulo falando aos crentes que o corpo do homem pertence à mulher, assim como o corpo da mulher pertence ao homem. Você tem noção para que sociedade ele falou isso? Uma sociedade que, quando o homem enjoava da mulher, dava uma carta de divórcio: ó, beijinho, beijinho, tchau, tchau, vou para outra. É nesse contexto que Jesus vem, é nesse contexto que ele diz que não pode terminar o casamento a não ser por imoralidade sexual. E eles assustam e falam: mas é assim que convém casar. Olha o nível. A Bíblia é machista? Paulo diz: ô garotão, maridão, seu corpo é dela também. A Bíblia é machista? Sabe o que a Bíblia diz? Que no relacionamento sexual, naquele contexto onde a mulher era muito
tiver muita opinião de vontade, sabe o que dizia? Com mútuo consentimento. E quando a gente fica falando que é machista, a mulherada lá na época das cartas da Bíblia soltavam fogos rojões, olhavam uma para outra e falavam: não acredito, alguém está falando sobre isso. Mas a gente tem que interpretar a Bíblia no nosso contexto. E aí as feministas, os homossexuais, o inferno quer atacar a palavra de Deus. E aí começa a dizer para a geração, para as pessoas, que a Bíblia é antiquada, ultrapassada e é machista. Por quê? Porque existem situações na Bíblia que precisam ser interpretadas à luz do seu contexto, à luz do contexto cultural, mas também não é por causa disso que elas deixam de ter a sua importância atual para uma vida ideal como Deus idealizou, como Deus planejou. Ninguém pode dizer que a Bíblia é machista, porque se tem um livro que defende a mulher, mais do que a mulher pensa, é a palavra de Deus. Enquanto as mulheres de hoje querem provar para o mundo, não sei porquê, talvez por causa da revolução sexual, talvez por causa de toda a opressão dos anos, querem provar que elas podem tanto quanto os homens, e estão sofrendo, morrendo de infarto, acabando com a vida, acabando com a família, porque deixou o mundo dizer o que elas devem ser, não a palavra de Deus. E elas acreditaram nisso. A questão é: se eu acredito que a Bíblia é inspirada por Deus, eu não consigo entender uma Bíblia machista. Eu vejo uma ordem, eu vejo Deus cuidando, protegendo. Deus diz que a mulher tem que ser tratada com amor, porque ela é a parte frágil. É frágil. Quem que abre o pote de azeitona em casa? Minha irmã, abre batendo martelinho lá, o prego. Uma abre, ok. Mas na hora do vamos ver, a biologia mostra. Deus não está sendo machista, Ele fez o homem e a mulher. Amém. Só fisicamente frágil. Isso é verdade. Eu vou colocar isso na mensagem como uma cooperação da irmã da mensagem. A resistência da mulher é espetacular. Não, eu digo isso com propriedade, e os papais de plantão também. Que pai consegue passar um dia inteiro com uma criança de 2, 3 anos? Não tem, a gente não foi dotado de força para isso. Essas mulheres, eu falo, não nasci para isso. Eu não nasci para ser mãe, eu nasci para ser pai. Mãe está lá, não é que eu não possa trocar uma fralda. Uma eu troco. Tudo bem que do Daniel eu troquei um pouquinho mais, o Davi eu troquei uma mesmo. E ainda liguei para casa, não vai chegar, vai demorar mesmo. Então tá bom, eu troco. Mas não dá, não tem estômago para isso. A mulher é forte, as mulheres são resistentes. Criança fica doente, quem é que fica lá? Na força do batente? É a mulherada. Estou dizendo que o marido não pode ajudar, tem que ajudar, não tem, doutor? Tem que ajudar. Agora, mulher é fraca? Não é fraca. É fisicamente sensível. Parte frágil. Tem que ser cuidado. Então a Bíblia é perfeita. Partindo disso, essa semana eu entrei num dos textos que muito dá pano para manga. Mas como a gente está chegando no inverno, vamos usar uma manga comprida hoje e vamos entrar nesse texto. Esse texto está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 15, que fala sobre as mulheres na igreja. Eu quero ver as mulheres falando amém, porque eu vou perguntar agora. A Bíblia não é machista, amém? Amém. É dessa perspectiva que nós vamos olhar agora para a palavra de Deus, para que você possa entender
que o texto está dizendo. Diz o seguinte, 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 9 até o versículo 15. Todos acharam? Diz assim: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição. Sabe o que é discrição? É não ser notada. É assim que as mulheres se vestem hoje, né? Continuando. Não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Repetindo, como convém a mulheres que dizem serem adoradoras do Senhor. A mulher deve aprender em silêncio com toda sujeição. Não permite que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois ela. Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. Amém. Qual é o contexto dessa carta? Paulo está na sua quarta viagem missionária e ele percebe que ele não vai conseguir tão cedo para Éfeso quanto ele imaginava. E quem que estava lá na igreja de Éfeso? O jovem pastor Timóteo. Agora, a igreja de Éfeso não era uma igreja simples. Éfeso tinha uma cultura muito forte para cá. Deusa Diana, muita idolatria, um movimento feminista forte. Você acha que isso é novo? Mulheres autoritárias, vaidosas, mulheres arrogantes, insubmissas, que estavam dentro da igreja, desvirtuando muitas das doutrinas da igreja. Esse é o contexto. Timóteo, jovem, cultura difícil. Paulo então escreve para ele, dando instruções sobre o proceder das mulheres no culto ou dentro da igreja. Paulo então fala de alguns assuntos sobre aparência, sobre silêncio, não ser líder, e nós precisamos entender algumas coisas aqui. Qual é o contexto cultural? Paulo vivia numa cultura gentílica, e ele então era apóstolo aos gentios. Mas por todo o império estavam espalhados judeus. E na cultura judaica e de algumas outras raças, não era uma vergonha a mulher falar em público, era humilhar o marido falando em público. Paulo está vendo aquelas mulheres entrando na igreja e indo contra a cultura, mas nós temos um agravante aqui. Muitas igrejas ordenam pastores porque dizem que toda a interpretação desse texto é cultural e é contemporânea, ou seja, só daquela época, só daquele contexto, não tem mais nada a ver com hoje. Só que a gente se depara com algo difícil aí. Que quando Paulo diz, eu não permito que a mulher ensine, seja em silêncio, e nem tenha autoridade sobre o homem, o argumento dele não é cultural. O fundamento dele é atemporal, porque o argumento dele é baseado nos princípios eternos da criação. A base de Paulo não é, não permite que a mulher ensine e tenha autoridade, porque no nosso contexto não faz isso. Como ele fala a respeito do véu da outra carta, dizendo que nós não temos esse costume, e ele fala do véu sobre costume. Aqui não.
Aqui Paulo está falando da criação. Ele vai lá para o Éden. Primeiro foi criado Adão. E depois Eva. Adão veio diretamente de Deus. Eva veio de Adão. Antes de Eva, Deus deu ao homem a autoridade para governar. Eva, a palavra chama ela de auxiliadora. Não significa capacho nem abaixo. Significa alguém para completar na tarefa que Deus deu a Adão. Eva se torna transgressora. E Paulo vê a mulher transgressora como a precursora da queda. Embora Deus tenha cobrado de Adão o que aconteceu, Paulo diz que a mulher se deixou transgredir e foi usada para transgredir o homem, não inocentando Adão da sua culpa, porque o próprio Senhor cobrou dele, não dela. Como o argumento dele é fundamentado na essência da criação, na ordem estabelecida por Deus, e que é manifestada depois no Novo Testamento, de uma hierarquia familiar, onde o homem é colocado como líder, e a mulher, a palavra de Deus diz em alguns textos do Novo Testamento, sejam submissas aos vossos maridos, e nós partindo do pressuposto de que a Bíblia não é machista, como eu comecei falando, nós vemos que a mulher não é espiritualmente, intelectualmente, em nada inferior ao homem, mas ela tem o seu papel de submissão à liderança que Deus instituiu. Isso, meus queridos, já é comprovado para a boa existência de uma família. Agora, tem mulheres entrando na igreja de Éfeso, querendo ter cargos de autoridade sobre homens da igreja. E Paulo escreve: não permito. Por que não? Por causa da criação. Existem igrejas que chamam a mulher do pastor de pastora, não tem problema com isso. Mulheres que lideram mulheres, não tem problema com isso. Quer chamar a Cátia de pastora? Que ela seja. Não tem problema. Mas como líder da igreja, não. Porque a Bíblia é clara dizendo: não permito que a mulher tenha autoridade sobre o homem, porque isso é uma transgressão da ordem estabelecida por Deus de liderança dentro da família. Como nós vamos ter na igreja algo que Deus não permite que aconteça dentro do lar? É uma inversão de valores bíblicos e de referência para isso. Por que todo esse contexto? Porque Paulo vai dizer algo em relação que essa mulher, por causa do que aconteceu, da ordem estabelecida por Deus, e porque ela se deixou enganar, se tornou transgressor, o que Paulo vai dizer? Todavia, versículo 15: a mulher será salva dando à luz filhos. Essa palavra salva significa liberta, redimida. Do que? Não é salvação em Cristo Jesus. Não é que só a mulher que tem filhos é salva. A ideia é que essa mulher que não pode na igreja exercer funções por causa do que aconteceu lá no Éden, todavia, tudo aquilo que aconteceu no Éden, que agora proíbe de ter uma liderança sobre o homem, isso não é nem saudável, ela vai ser liberta para exercer essa função com os seus filhos. O que Deus está dizendo em outras palavras é: quando nascem os filhos, nasce o ministério. Deu à luz filhos, surgiu o ministério. Aquilo que a Bíblia está dizendo que a mulher não deve fazer na igreja por uma questão de ordem e de princípios da criação,
ela está liberta para exercer toda a sua capacidade que a mulher tem, sua sensibilidade, sua percepção das emoções, sua flexibilidade, sua doçura. Tem um alvo agora, os seus filhos. E Deus quer isso, porque Deus sabe da importância da família e do papel da mãe. Mãe é fundamental na casa. Mãe é fundamental na família. Por quê? Porque sabe aquilo que Paulo não deixou ela fazer na igreja? Agora ela tem uma pequena igreja, ovelhinhas para cuidar. Se na igreja ela não pode, o que ela deve fazer então com seus filhos? Liderá-los. Mãe tem que ter autoridade, força para isso. Filho não pode falar com a mãe do jeito que quer. Mas mais importante do que isso, mães não podem deixar filhos falarem com elas do jeito que eles querem. Eles precisam ser colocados no lugar deles. Eles precisam entender que a mãe é uma líder. Que Deus, quando o seu marido não está, e também quando o seu marido está, os dois juntos trabalham na liderança. Por que eu falo isso? Porque eu acho fundamental, quando o marido está presente, ele também participar da disciplina, da obediência dos filhos. Tem muito marido que chega em casa, a mulher passou o tempo todo com os filhos, está lá trabalhando, se desdobrando, chega em casa, quer colocar o pezão em cima da mesa de centro, assistir televisão, e mãe, você que continue, você é a mãe. Sabe quando um filho vai respeitar o pai assim? Vai ser difícil, hein? Porque ele mesmo está dizendo, eu não sou ninguém, líder é ela. Quem manda aqui é sua mãe. Pergunta para ela, vai para ela. Brigou? Vai lá. Os dois gritando, deixando a mãe louca. Se você é mãe, já falou isso, isso é normal, tá? Você vai me deixar louca. Normal, faz parte de ser mãe. Minha mãe falava, a mãe da minha esposa falava, e a minha esposa está começando a falar. Hoje estava hospício lá em casa. Daniel e Davi se pegando direto, faz parte também. Tá lá, vai para sua mãe, guerra, os dois brigando de lutinha. Ei, estão brigando aqui, ó. Você está dizendo o que para os seus filhos? Eu não sou nada, eu não sou ninguém, me erra, me esquece, Gasparzinho chegou, fui. Quando é que no futuro o seu filho vai te honrar? Fala para mim. Não vai. Olha, mães, vocês são líderes. Fica com medo não. Mas eu vou ser má, vou ficar dando bronca. Mãe, é falar 1000 vezes e ver que foi pouco. Tem que falar, ia falar, porque o coração humano que está na criança vai querer se impor. Tem que liderar, mas mãe também é uma professora. Quando Paulo fala, não permito que ensine, por questão de autoridade, se tem um papel maravilhoso, fundamental da mãe, é ensinar. Filho precisa mais do ensino do que da comida. Embora a comida de mãe não tenha igual, a esposa que nos pergunta. Pode até ser que a mãe cozinhe muito e a esposa maravilhosamente. Mas quando ele vai na casa da mãe comer a comida ruim da mãe, que comidinha muito boa. Não é assim? Comida da mãe. Não é de comida. Mãe não é mãe turista só para levar. Mãe é professora. Agora, ela não é a professora Nanny McPhee. Ou melhor, Mary Poppins, é mais para Nanny McPhee, né? Que ela não era boa. Porque o fato de você ensinar não significa senta e vai fazer. Estou te ensinando, estou te educando, é para o seu bem. E o tempo todo falando de Deus, o tempo todo ensinando de
Tem família jogando para as escolas balançarem o berço. Balança. Quem viu a mensagem da doutora Damares na internet já sabe do impacto que é jogar os filhos para a instituição do governo. A desgraça que é isso. Quem tem que balançar o berço dos nossos filhos somos nós. E se você precisa trabalhar, mãe, pai, se a sua esposa precisa trabalhar, chegou em casa, o tempo de vocês é para eles. Eu quero ouvir amém aqui. Para eles. Eles precisam aprender. Você precisa saber o que eles aprenderam na escola, se está certo. Você precisa assistir desenho e falar de princípios espirituais no desenho. Você precisa brincar com seus filhos. Isso é fundamental. Agora, mãe, tem que ensinar. Tem que ser criativa. Tem que ser esperto. E vocês, mães, desculpa o que eu vou dizer para vocês, mas eu preciso dizer para vocês. E eu sei que vocês vivem isso. Vocês não têm o luxo de descansar. Alguma mãe aqui vive esse luxo? É o tempo todo. E filho, quando cresce, piora. Sabe tomar banho sozinho, comer sozinhos, e piora tudo por quê? Porque acha que sabe tudo, né? E aí piora a coisa. Você entendeu por que ser mãe é padecer do paraíso? É uma beleza. Pergunta para ela, tudo que você tem no seu filho, ela fala, ridículo. A resposta não precisa nem falar. Lógico que são meus filhos. Minha vida, meu tudo. Por isso que elas padecem um bocado isso. Mas é uma realidade. Ser mãe é ser exemplo. Versículo 10, ele fala de boas obras, como convém a mulheres. Os filhos precisam ver as mães como exemplo. Exemplo de bons modos, de caráter, de vida espiritual com Deus. Eu louvo a Deus pela vida da Kátia, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Minha mãe precisou trabalhar uma época ela não precisou trabalhar, mas continuou trabalhando. Mas mesmo assim, ela chegava em casa, ela era nossa e ela só falava de Deus. E eu fico muito feliz quando eu chego em casa e eu vejo Daniel falando palavras, falando versículos, falando conceitos. E eu pergunto para a Kátia, foi na escolinha ou foi você que falou? Fui eu que falei. Fui eu que escrevi. E assim tem que ser. Dá exemplo. E não é simples, mas é possível. Agora, fala para mim, mãe. Não é para ter salário, carteira registrada, 13º, insalubridade? E o espazinho, né? Acho que até o 14º salário, porque é amplo. Deveria existir uma lei onde obrigasse os maridos a ficarem uma semana sem mãe. Ia pagar até 15º salário para elas, férias, porque é muito trabalho. Mas o que acontece? O diabo vem. O que você é? Dona de casa. Você é burra, fracassada, não tem serviço. Dona de quê? Do lar. Ixi, ficou para trás. Por que foi? Não teve oportunidade de estudar, não? O que aconteceu? A Amélia foi criada onde? Os Quakers? Aquela comunidade que não tem tecnologia, tem aquela... O que é? Está retrógrada? Atrasada? Uma vez vi um apresentador de mais de 60 anos de idade, usa o cabelo arrepiado, trabalha com uma ave falante. Não posso dizer quem é, porque eu acho que é na internet. Que ela olha para a câmera e fala assim: daqui a pouco eu vou. E andando, né? Porque ela só fala andando. Então você que não pegou quem é. E ela fala assim: hoje eu vou falar para você e tal. Vou ensinar uma receita, vou ensinar um artesanato para você ganhar dinheiro, viu? Ela parou, olhou para a câmera no fundo dos olhos da dona de casa, derrotada, né? Como dizia a Silvia Popovic, prisioneira sem grades, do lar. Principalmente para você que está em casa e não largou o seu marido porque não tem como ganhar dinheiro, eu vou te dar uma receitinha. Só faltou sair dos chifres no rabo de dente na mão assim, falando: eu sou o capeta.
Bíblia diz? Eu vou ajudar você a abandonar os planos do Senhor e entrar nos planos do inferno que domina esse mundo. Olha a mensagem para as mães. Seu bem privilégio que não se pode abandonar. Eu vou repetir. Ser mãe é um privilégio a ser exercido. Não é o fato de um dia, de um Natal, do nascimento de uma criança. Ser mãe é um ministério da vida toda, que é privilégio e que tem que ser exercido. E que quando você exerce esse ministério na vida dos seus filhos, o povo de Deus é enriquecido, as famílias da igreja são alicerçadas, o seio materno, a estrutura das crianças é outra. Você sabe por que o mundo está se perdendo em drogas? Porque os pais abandonaram os seus filhos. Mas eu vou dizer uma coisa: se perder o pai, se já não ter um pai, é difícil, imagina não ter uma mãe. Quer um exemplo? O pai fica doente em casa, a vida continua a mesma. Deixa a mãe ficar doente. Fica doente o pai, os filhos, a sogra, todo mundo fica abalado porque não sai comida, o pai fica louco, a mãe lá largada e você não vê a hora, de tudo voltar ao normal, porque ela tem um papel fundamental na família. O diabo sabe disso. E como eu disse, tenho dito, na escola bíblica dominical, não se muda uma estrutura sem mudar valores. O diabo sabe disso. Para mudar a estrutura dentro da igreja, o que ele está fazendo? Mudando os valores lá fora. Aí você passa 2 horas por semana dentro da igreja, 8 horas assistindo televisão, ouvindo apresentadores famosos, gente rica, vivendo de uma vida displicente, vivendo uma vida relaxada, vivendo casamentos falidos, vivendo os filhos e dizendo: eu fiz tudo e meu filho está super bem. Você não sabe o que acontece dentro da casa. Você não sabe quando aqueles artistas choram. Você não sabe o que o diabo está fazendo na vida deles. Eles estão mostrando para o mundo uma mentira. Porque não tem como viver contrário à palavra de Deus e ser perfeito. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se eu não vivo a vontade de Deus, eu não vivo algo bom. Eu não vivo algo perfeito. Eu não vou viver algo agradável. A minha família não vai ser boa. Não vai ser perfeita como poderia ser, e não vai ser agradável. Lutas todo mundo tem. Qual é a sua filosofia, mulher, mãe? Ou você não tem? Isso não é uma verdade, você tem. A sua vida mostra a sua filosofia. Pastor, mas eu tenho que trabalhar. Eu sei, meu irmão. Mas o que você está fazendo para compensar isso? Quando e o quanto você precisa para se dedicar aos seus filhos? E o Deus do impossível que pode atender o pedido do seu coração? A questão é: você encara a criação de filhos como um dos maiores privilégios dados por Deus a um ser chamado mãe? Quais são as qualidades então de uma mãe que é líder, professora e exemplo? Paulo fala no versículo 15 que ela vai ser salva, ou seja, ela vai ser liberada, liberta para exercer toda a sua capacidade quando usa filhos, se elas permanecerem em 3 características. A primeira delas é fé. Você achou que para ser mãe precisava saber trocar fralda? Lavar roupa? É esse o problema, que o mundo cai matando em cima da mulher do lar, dizendo que você é uma lavadora de roupa, passadora, cozinheira. É tudo isso que você é. Epa! Eu sou uma líder, uma mentora, uma professora, uma educadora. Eu sou referencial.
Eu não sou isso que você está dizendo, não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que para desenvolver isso, o meu ministério de mãe, eu preciso ter fé. E se tem um ser na casa que, olha, eu admiro as mulheres pela fé delas. E é isso que uma mulher precisa para ser mãe: fé. Acreditar no poder de Deus, acreditar na palavra de Deus, acreditar nas coisas invisíveis, porque os filhos não conseguem enxergar, e você vai precisar dizer para o seu filho a sua fé, que o invisível é real, que o espiritual é presente nas nossas vidas. A mulher precisa de fé, fé nas promessas de Deus, fé para dizer para o seu filho, quando ele for chacoteado, porque não ficou com ninguém na escola, porque ele está tentando manter a postura dele, porque ele está tentando ser santo, e ele vai chegar em casa chorando, e ele precisa de uma mulher de fé, que vai abraçar e falar: filho, zombado de Cristo, filho, permaneça firme nas promessas do Senhor, meu filho, porque Deus vai te honrar, meu filho. Não caia nesse mundo não, meu filho, minha filha. Se guarda. Precisa fé. Porque é inerente. Meu filho, quando quer brincar, vem para mim, quando quer chorar, vai para a mãe. Ninguém ensinou, desde pequenininho os dois. Está triste, está com fome, está passando alguma dor, é colo de mãe. Quando alguma coisa acontece, eu até pego, mas quando alguém chega perto, é mãe. É o colo, é o socorro. Esse colo tem que estar cheio de fé, igreja. Você tem que acreditar no poder de Deus. Desculpa afundar. Coçando. Segunda característica: amor. Pastor, mas o senhor já disse que ser mãe é amor e é inerente ao ser. Meus irmãos, o diabo mudou os valores, está mudando a estrutura, está matando. E a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria, e que nos últimos tempos os inimigos dos homens e Deus da sua própria família. É esse o tempo que a gente está vivendo, igreja. Por isso, não é redundância dizer que uma mãe precisa amar, embora ela seja biblicamente a expressão máxima do amor humano por alguém, mas ela precisa amar Deus em primeiro lugar, não seus filhos. Porque mãe que ama filho acima de Deus idolatra. E quer ver uma família destruída? É quando os filhos são idolatrados. Se o filho perceber que ele é o Deus da família, a família está fadada ao fracasso. Vai jogar pai contra mãe, mãe contra pai. Vai se perder. E a família vai sofrer. Mães são amar Deus acima de tudo, mais que seus filhos. Mães, isso é um desafio, não é? Sabe por quê? Porque uma vez uma médica disse o seguinte, não sobre medicina, mas sobre a vida dela, uma irmã nossa, que a filha dela, vocês já ouviram essa história, mas eu quero contar de novo para alguns que não ouviram. A filha dela estava um dia ajoelhada no quarto da sua casa, dizendo: Deus, me ajuda a te amar mais do que o meu namorado, me ajuda a te amar mais do que eu amo tantos. E essa mãe foi orar pela sua filha, e depois ela chama a sua filha e fala assim: viu, eu orei para você e eu preciso te dar a resposta. Sabe por que você ama o seu namorado mais do que você ama o seu Deus? Porque você passa mais tempo com ele do que com Deus. Por isso você ama mais o seu namorado. Entendeu a dificuldade, mãe? Você passa tanto tempo com seus filhos que existe uma facilidade gigantesca de amá-los mais do que o Senhor, de servi-los mais do que servem a Deus, de pensar mais neles do que pensam em Deus. E não, isso não é legítimo, embora ser mãe seja se dedicar a filhos. A Bíblia fala que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E a Bíblia diz que aquele que não amar a Jesus, mas que sua mãe, seu pai, seus filhos, seus irmãos, não é digno.
Então, ser mãe, como Deus quer que seja, envolve gastar tempo com Deus. Não é cozinhar bem, nem passar bem, nem ser uma boa motorista. É ter intimidade com o Senhor. E aí sim, você parte do segundo foco: amar o seu marido. Quer ser uma boa mãe? Ame seu marido. Beije seu marido. Honre seu marido. Que não seja para o seu filho o melhor do seu tempo, o melhor da comida. Ensine os seus filhos o princípio da honra. O seu pai vai chegar. Eu estou me preparando porque eu amo seu pai. É um amor que não tem como a mãe dizer que o amor pelo marido é diferente do amor pelos filhos, porque é. Mas os filhos precisam ver suas mães, que elas amam. E em terceiro, amar os filhos. É assim que tem que amar, gente. Porque o amor que coloca todo o resto abaixo se chama paixão. Claro, vocês dão a vida pelos seus filhos. Isso faz parte de ser mãe. Mas isso é quase que instintivo. Mas a mãe de fé, a mãe consciente, ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E por amor aos seus filhos, ela obedece a essa ordem. Por amor, mas pela estrutura que ela quer colocar na mente e no coração dos seus filhos, ela estabelece as prioridades que Deus deu à sua própria vida, mente e coração. E Paulo diz: uma terceira característica que é a santidade. E dentro desse contexto, Paulo está vendo as mulheres da igreja de Éfeso totalmente desvirtuadas. Mulheres dadas ao luxo, à extravagância, à vaidade, ao exibicionismo. Você acha que isso é novo? Antigo. Porque faz parte do ser humano. Não as mulheres de Deus. Pastor, é proibido usar joias, arrumar o cabelo, passar maquiagem, usar uma roupa cara, bonita? Porque Paulo pede no final do versículo 15: eu vou ser isso. Por que vou ser isso? Porque a vaidade tem feito muitas mulheres abandonarem seus ministérios. Eu creio que algumas aqui trabalham porque precisam, outras trabalham porque querem ter mais joias, mais roupas e valor. Como se ser mãe já não fosse um valor suficiente. Umas trabalham porque precisam, outras porque querem manter o seu supérfluo. Vale a pena? Não, de acordo com a palavra de Deus, não vale a pena isso. Preciso buscar isso, para que a vaidade não faça negligenciar o ministério. Quero ser independente, quero ser uma mulher do mundo. Toma os filhos de coisas, e ninguém na casa tem tempo para ninguém. Não faça isso, meu irmão. Agora, o que é importante? Juntando o versículo 9 com o versículo 15, é importante que você, minha irmã, tenha bom senso contra duas áreas da sua vida. A primeira delas é o quanto você pensa sobre você mesmo. O seu valor está na sua beleza. Vã é a graça. Inútil a formosura. Sabe quem que usa a formosura? O diabo. Quantos casamentos estão sendo desfeitos por causa de mulheres formosas, sedutoras, vaidosas, que querem se tornar atraentes?
diabo coloca para a gente e faz a nossa sociedade uma sociedade erotizada. Tudo é pro erótico. Tudo para despertar o sexo. Tudo para acabar com o amor, trazer à tona a carne. Mulher tem que ser mulher de Deus. Não tem que competir com as mulheres que buscam o Senhor. Não tem. Não tem que usar as mesmas roupas. Não tem que usar o mesmo tamanho de saia. Não tem que usar shortinhos mostrando a perna toda para todo mundo. Não tem. Não é porque é moda e as de lá de fora estão usando que você precisa ser tão bonita quanto as de fora para ver se o marido não vai continuar gostando de você, porque o valor pelo qual o seu marido e seus filhos vão querer você é pelo seu caráter, é pela mulher imprescindível que você é, pelo papel, pelo espaço que você ocupa na sua casa, pela alegria que você traz ao seu lar, é a vida com Deus que protege seu casamento. Não tem que ser igual, não tem que seguir moda. Pastor, mas tem problema? Não tem. Mas o que as mulheres do Senhor precisam? Discrição. Discrição. E agora, eu vou ter que abrir um parênteses aqui, assim como eu quero fazer na nossa igreja em Amparo. É triste às vezes ver pessoas entrando na igreja e homens lutando, não porque são cobiçosos por natureza, mas porque as mulheres entram na igreja para se mostrar. Se olham no espelho e querem ir para a igreja para que os homens as achem bonitas. Porque afinal de contas, como eu vou, igreja é minha saída de final de semana. Cuidado, mulheres. Sobriedade. Discrição. A moda faz você querer ser notado. As mulheres do Senhor que declaram adorar a Deus, não. Elas querem chamar a atenção pela essência, não pela aparência. Elas querem chamar a atenção pelo que elas têm para oferecer de si mesmas. Meninas jovens, na natureza, as fêmeas têm um cheiro, tem tudo para atrair o macho. Instintivo. A gente pensa. Deus deu imagem e semelhança para a gente. Se você quer arrumar um namorado porque ele vai olhar para você e achar você bonitinha, está indo por um péssimo caminho. Péssimo caminho. Mulheres, vocês são lindas, mas não sejam vulgares. É possível ser linda no Senhor, mas não precisa ser vulgar. Não precisamos de decotes que ofendem a Deus. Não precisamos de microsaias. Não precisamos de roupas justas que marcam o seu corpo. Ninguém precisa disso, porque a gente vem aqui para adorar a Deus. Amém, igreja? Amém. A Deus. E ninguém pode tirar os olhos de ninguém de Deus. Nós viemos aqui para olhar para o Senhor, para olhar para Deus, para apontar os olhos para Ele e perceber a beleza dele. E a beleza dele não tem que ser competida com a de ninguém. Não estou pregando feiura, não estou pregando relaxo, não estou dizendo que a mulher precisa ser displicente com a sua aparência, mas ela sim faz tudo isso para a glória do Senhor. Pode ficar bonita, meu irmão, não tem problema nenhum. Não fique sexy, não fique sedutora, não fique arrasa-quarteirão. Não faz isso com o teu irmão em Cristo Jesus da igreja. Não provoca o marido de outra pessoa. Jovens, não provoquem seus irmãos em Cristo. Não queiram ser igual ao mundo. Sejam discretas, com bom senso. Sejam princesas do Senhor. No vídeo da irmã Damares ela fala, e é verdade, isso ficou muito no meu coração, que as nossas meninas precisam entender que elas são princesas. Não são meninas de rua. Se vistam assim. Mães, se vistam assim.
pela aparência. Então, por isso que Paulo completa com chave de ouro: santidade com bom senso. Se nós pegássemos só o versículo 9, ninguém estava aqui. Se tivesse alguém de trança, eu mandava tirar. Se tivesse alguém com ouro, eu mandava tirar. Mas no final do versículo 15, o problema não é o ouro nem a trança, é falta de bom senso. Esse é o problema. Uma mãe precisa disso. Agora, o que é que você pensa sobre si mesma? Segunda pergunta: o que é que você quer que os outros pensem sobre você? O que você quer que as pessoas digam sobre o seu ministério? O que seus filhos vão dizer de você? Eu quero terminar dizendo que aquilo que eu comecei dizendo, que ser mãe é um ministério da vida toda. Mãe gera o físico no ventre, o caráter nos relacionamentos, andando, sentando. E mães geram o espiritual dos seus filhos em oração. Não é só ensinar, tem que dobrar o joelho. Não é só misturar os ingredientes, é preciso colocar no ambiente certo. Se você misturar os ingredientes de um bolo, mas não colocar no forno, não cresce. Se você só ensinar seus filhos e só der exemplo, mas não proteger e envolver os seus filhos no ambiente de oração, eles não vão desenvolver, pelo menos não tanto quanto poderiam ou deveriam, sem a sua oração. Sabe por quê, mãe? Porque você é líder. E a oração de um líder faz toda a diferença. Por que manda chamar os presbíteros para orar? Porque os presbíteros são os líderes da igreja. Por que eu falo para o marido orar pela sua família? E se algum marido vier para mim e falar: minha família está assim, assado, e falar: a culpa é sua. Para todo mundo eu falo isso, para mim eu falo isso. A culpa é sua porque você é líder. O quanto você está orando? O quanto você está jejuando? O quanto você está buscando Deus? Não vem reclamar da sua esposa, ela pode até ter os erros dela, mas o quanto você está orando por ela? Para a mãe, pai também tem o dever de orar pelos seus filhos. Mas como a mensagem hoje é o Dia das Mães, coloquem os filhos de vocês no forno de Deus, para que eles cresçam no Senhor. Orem pelos seus filhos. Gerem eles espiritualmente na oração. Físico você já gerou. O caráter que precisa ser gerado, você está competindo com mídia, você está competindo com escola e com colegas. Precisa da oração, senão você perde. Envolvam os seus filhos na oração. Ore e sempre ore, para que os seus filhos sejam a alegria tanto do pai quanto da mãe também. Vocês são especiais. Mães, vocês são fundamentais, né, dentro de um lar. Os filhos precisam de vocês. Até quando, pastor? Até o dia que vocês existirem. Eles podem, meus queridos, ter filhos, filhos de filhos, mas sempre vão ser os seus filhos, e você sempre vai ser a mãe deles. Enquanto você tiver esse papel, você pode falar com os seus filhos, instruí-los e orar por eles. Vão casar, líder sobre eles você não é, mas você pode continuar investindo e abençoando a vida deles, orando por eles. Muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Imagina a oração de alguém que ama com um dos amores mais sublimes entre os seres humanos, o amor de mãe. Que oração poderosa é a oração de uma mãe. Amém, queridos? Mães que estão presentes, que Deus capacite vocês a serem líderes, professoras e exemplo, com fé, com santidade, com moderação. Que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe especialmente as mães que aqui estão. Guarda essa palavra no coração de vocês, e que Deus abençoe a cada um. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, Deus.